Fala, meus queridos alunos da disciplina de Direitos Reais, tudo bem com vocês? E aí, como estamos nessa quarentena, permanecemos isolados, portanto, permanecemos com as nossas aulas na modalidade remota, ok? Hoje a gente vai para a nossa 16ª aula, isso mesmo, pode ser que alguém já esteja com estranheza, porque está faltando a 15ª, mas calma. A 15ª, pessoal, na verdade seria a aplicação de prova e obedecendo o cronograma, o conteúdo programático, a 16ª aula, a gente inicia a nossa segunda unidade, que é a unidade do condomínio. Hoje a gente vai falar de condomínio, isso mesmo. A gente vai tratar de alguns pontos do condomínio. O Código Civil ele dedica dezenas de artigos ao tratamento jurídico do condomínio. Em seu capítulo 4º, que trata de condomínio geral, nós temos o tratamento de condomínio voluntário, condomínio necessário e condomínio edilício. E nós seguiremos hoje nessa mesma sequência, nessa mesma ordem cronológica, e a gente vai apresentar os principais pontos de cada um desses condomínios. E eu destaquei para vocês também duas grandes inovações, dois pontos novos que estão sendo muito debatidos e que eu acredito que venha a ser incorporado cada vez mais no nosso ordenamento jurídico e na nossa sociedade, tá bom? Seguiremos, portanto, essa sequência e no final a gente vai ter dois pontos novos que não tem ainda capítulo dentro do nosso Código Civil, tá bom? Mas antes de adentrar nessa matéria, antes da gente começar a estudar o condomínio propriamente dito, eu queria conversar com vocês um ponto. Eu queria traçar, na verdade, um alicerce, uma base para a gente iniciar o estudo do condomínio. Embora o direito de propriedade ele tenha como nota característica a exclusividade, conforme a gente viu no artigo 1231, quando a gente estudou a respeito de propriedade, admite-se em seu exercício por mais de um titular dessa coisa. E nessa hipótese é quando a gente está diante da compropriedade, ou até mesmo o condomínio. E podemos notar de início que há uma aparente contradição entre essa exclusividade, que é uma característica essencial da propriedade, e dessa possibilidade de condomínio. E para superar essa contradição, a gente compreende que no condomínio há um único direito de propriedade, já que, embora sendo múltiplos esses titulares, cada um desses coproprietários ou desses condôminos, ele atua perante terceiro como se fosse um proprietário exclusivo, absoluto e até mesmo perpétuo dessa coisa. Sendo certo que, quando ele está diante de um aspecto interno, ou seja, dessa questão dele estar diante do condomínio, dos coproprietários e dos condôminos, ele tem, na verdade, uma cota, ele tem uma fração ideal deste condomínio, tá bom? E não pode excluir os demais desses aspectos atinentes à propriedade. Esse potencial conflito entre comproprietários resolve-se a partir de uma construção jurídica que divide abstratamente essa titularidade em cotas ideais, representativas da participação de cada um desses comproprietários ou condôminos dentro do condomínio. E essa cota ou fração, ela é apenas, vamos deixar claro isso, tá bom? Ela é apenas concebida ou pensada, mas não é concretizada na coisa, de forma com que ela se torne indivisa, enquanto durar esse condomínio. Por isso é o que os doutrinadores chamam de ideal ou intelectual. Talvez você já tenha ouvido falar nessa expressão, fração ideal, ou fração intelectual, ou até mesmo cota ideal, cota intelectual. Então, vamos lá, vamos estudar cada um desses pontos. A gente vai iniciar, conforme já foi combinado e acordado, através do condomínio voluntário, que é a primeira modalidade de condomínio que é dado no nosso Código Civil. Então, sigamos com o estudo do condomínio voluntário. E logo de cara eu trago para vocês uma grande doutrinadora, que é a Maria Helena Diniz,
que ela diz o seguinte a respeito de condomínio voluntário: concede-se a cada consorte uma cota ideal qualitativamente igual da coisa e não uma parcela material desta. Por conseguinte, todos os condôminos têm direitos qualitativamente iguais sobre a totalidade do bem, sofrendo limitação na proporção quantitativa em que concorrerem com os outros companheiros na titularidade sobre o conjunto. Ou seja, a doutrina defende que o condomínio nada mais é do que uma forma de propriedade conjunta ou copropriedade. E talvez esse seja o conceito que muita gente tem em mente, desta coletividade de propriedade. Então, de titularidade na propriedade propriamente dito. E é exatamente o que Maria Helena Diniz traz. E a modalidade voluntária de condomínio resulta da própria vontade das partes, mediante a pactuação de um negócio jurídico como manifestação da autonomia privada. Quando a gente estudou o negócio jurídico, eu espero que vocês tenham visto que, aliado ao princípio da boa-fé, o princípio que domina a matéria em si é o princípio da boa-fé e o princípio da autonomia privada das vontades. Então, é importante a gente deixar isto claro, que, ao contrário do que alguns possam pensar nesse momento, esta forma que talvez até muita gente tenha em mente que a própria vontade das partes é que constituem os condomínios, mas não é sempre assim. Às vezes a gente tem alguma situação fática ou até mesmo alguma situação jurídica que pode implicar a formação a constituição de um condomínio. E a gente vai ver isso ao longo da nossa aula, mas a menos para título de exemplo, para a gente já deixar claro desde já que vocês não confundam, por favor, esse tipo de situação. A gente tem, por exemplo, o condomínio incidental, que é aquele, por exemplo, que é formado de duas ou mais pessoas ao receberem a título de exemplo, uma herança, por exemplo. É uma grande fazenda que é recebida por todos os filhos. Observem que, nesse momento, não foi resultado de uma própria vontade das partes. Não foi os filhos que quiseram que o pai falecesse ou que a mãe falecesse e, diante disso, ele recebesse essa herança. Pelo contrário, às vezes eles nem querem isso, eu espero que eles nem queiram isso. E, a título de exemplo também, continuando, uma segunda situação que eu posso trazer para vocês é a respeito do condomínio necessário, que, por exemplo, é quando a gente vê os direitos de vizinhança, o que foi objeto da nossa temática da nossa aula passada, da nossa 14ª aula, que diante dos direitos de vizinhança, a gente tem a formação de um condomínio necessário, que é aquele que é visualizado com base em paredes, muros, cercas, em decorrências de instituto, que foi objeto da aula passada. Mas o que eu quero que vocês observem e que esta seja uma técnica que vocês apliquem, que diante desse estabelecimento não é apenas diante da própria vontade das partes que são constituídos. Nós temos, às vezes, situações fáticas, como eu falei no caso da herança, ou até mesmo situações legais, como é o caso do direito de vizinhança, que impliquem esta constituição deste condomínio. E aí, beleza? Estão me acompanhando? Pessoal, se por acaso vocês não tiverem, eu já falei e torno a repetir, coloquem por favor aqui no YouTube. Qualquer dúvida que porventura vocês tiverem, não deixe para tirar depois. Dúvida se tira na hora, beleza? Vocês podem me passar também um WhatsApp, pode me procurar através do Moodle. Sempre quando eu lançar aula, eu coloco também um tópico de fórum para vocês colocarem eventuais dúvidas. E vocês também podem me acionar através do e-mail, beleza? Vamos dar seguimento? Bom, a administração do condomínio voluntário é regulada pelos artigos 1323 a 1326 do nosso Código Civil, tá bom? E eu quero combinar agora, nesse momento, uma coisa com vocês. Eu queria que vocês pausassem o vídeo e dessem uma lida nesses artigos 1323 a 1326 e após vocês tornam a dar
o play, que a gente vai pontuar alguns pontos relevantes diante disso, tá bom? Enquanto isso eu vou beber uma água também. Bom, eu acho que agora você já deu o play, então vamos lá. Eu espero que vocês tenham lido os dispositivos e vamos tratar de alguns dispositivos relevantes. E mantenha o Vademecum junto com você, tá bom? Durante essa aula e durante as outras aulas. Conforme eu for pontuando os artigos relevantes, eu peço que vocês assinalem. Vou fazer também, vou chamar a atenção para algumas palavras, alguns termos interessantes no artigo, que isso pode levar você ter uma correta assimilação, uma correta aplicação dos institutos que a gente vai tratar nesta disciplina. E o primeiro ponto que eu trago para vocês, o primeiro destaque que eu trago para vocês é a respeito do artigo 1324. O artigo 1324 diz que o condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante legal. Bom, pessoal, diante desse importante artigo, eu tenho duas notas para fazer. E só que antes de iniciar a primeira nota, eu peço que vocês grifem esta palavra presume-se representante legal, essa parte final do artigo. Pode grifar, pode sublinhar, para você que é daquelas pessoas que gostam de pintar com marca-texto, que tem várias cores de marca-texto, fiquem inteiramente à vontade, pode fazer o que lhe convém. Então, peço que vocês marquem essa parte. E a primeira nota e o destaque legal que eu tenho nada mais é do que essa declaração do exercício ostensivo e continuado dos atos de gerenciamento, livre de oposição, que resultará no reconhecimento desta condição de representante comum do condômino encarregado. O que deve ser levado em consideração diante desse dispositivo legal são os traços característicos de gestão de negócio, que são expostos, pega o papel aí, anota esses artigos, que são expostos pelo artigo 861 e 875. De 861 a 875 do nosso Código Civil. E desde já, também é importante a gente deixar claro que esses atos, esses traços característicos da gestão de negócio, eles devem ser permeados pelo interesse dos demais condôminos. Nada tão óbvio quanto a isso. Esses atos que eles praticam têm que ser do interesse comum. Deve ser também do interesse dos demais componentes, dos demais condôminos. Essa é a primeira nota. E a segunda nota que eu tenho para vocês é o seguinte: somente condôminos podem aplicar esse dispositivo legal. Somente condôminos podem invocar esse dispositivo legal. Não cabe a terceiro assumir, invocar essa aquiescência presumida ou tácita dos demais coproprietários. Essa situação que é exposta é bem clara. Somente o condômino que administrar. Observem a parte inicial do artigo, observem como ela é feita essa redação e como ela é pequeno o artigo, mas ele traz importantes pontos para a gente. Beleza? Vamos ver agora outro dispositivo interessante a respeito de administração. E o artigo que eu trago para vocês, o outro artigo interessante que eu trago é o 1325, e no artigo 1325 a gente tem a seguinte redação: a maioria será calculada pelo valor dos quinhões. Preste atenção, porque esse dispositivo ele tem uma série de implicação nos outros dispositivos. Tem uma série de implicações para outros dispositivos, porque em vários dispositivos a gente vai verificar a expressão a maioria, e a maioria que deve ser aplicada para o condomínio é exatamente isso. A maioria será calculado pelo valor dos quinhões. O caput desse artigo é um aspecto relevante que a gente deve também trazer como destaque, no sentido de que essa expressão econômica dos quinhões é o critério legal utilizado para determinar o quórum dessa maioria, bem como para dividir os frutos futuros. Essa é uma segunda implicação interessante,
quando a gente faz essa divisão, é baseado neste artigo também, tá bom? Dando seguimento, eu trago, falando de administração, agora a gente vai falar direitos e deveres dos condôminos. E os direitos e deveres dos condôminos do condomínio voluntário, presta atenção, o que eu estou falando agora, esses dispositivos que a gente está tratando agora é a respeito do condomínio voluntário, beleza? E são regulados pelos artigos 1314 a 1325. Isso é um ponto interessante, que a gente deve tomar muito conhecimento, tem que tomar muito cuidado, porque sempre que a gente fala de direitos e deveres, a gente tem uma série de implicações lógicas. E no condomínio isso é muito importante. E o primeiro que eu trago para vocês aqui é a respeito de despesas. Eu diria que despesas é o que sempre dá problema, então é o primeiro que eu trago logo de cara o artigo 1315, que diz o seguinte: o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que tiver sujeita. Pessoal, peço que façam um grifo a partir do a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar os ônus a que tiver sujeito. Eu acredito que, pela clareza que o legislador ele aplicou nesse artigo, ele dispensa maiores ilações. Mas cabe aqui apenas uma ressalva, que é nessa linha de admissão da criação de uma associação. Associação, que é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que ela é constituída para administrar essa coisa comum. A gente tem essa disposição no artigo, anotem aí, 53 do nosso Código Civil. E é interessante, a gente observa bastante na nossa realidade a criação de associações para que seja feito este condomínio, principalmente quando há muitas unidades, há muitas partes envolvidas, muitos coproprietários e muitos condôminos, a gente verifica a criação de uma associação. E vejamos outro ponto de relevo. O outro ponto que eu trago para vocês é o artigo 1316, que tem a seguinte redação: pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas renunciando à parte ideal. Grifem essa parte final, renunciando à parte ideal. O parágrafo 1º diz: se os demais condôminos assumem as despesas e as dívidas, a renúncia lhes aproveita, adquirindo a parte ideal de quem renunciou, na proporção dos pagamentos que fizerem. Já o parágrafo 2º traz o seguinte redação: se não há condômino que faça os pagamentos, a coisa comum será dividida. Bom, em tal hipótese, uma vez operada essa renúncia, que como a gente viu é uma das formas de extinção de propriedade, lá quando a gente tratou de propriedade, extinção de propriedade, o codificador, o legislador, ele consagrou ainda duas regras supletivas que é tratado nesses parágrafos únicos. E já nessa linha de dívida, merece atenção um outro ponto, que é no artigo 1318, que diz: as dívidas contraídas por um dos condôminos em proveito da comunhão e durante ela obrigam o contratante, mas terá este ação regressiva contra os demais. Peço que grifem a expressão obrigam. Trata-se de uma regra que seja a linha geral do nosso ordenamento jurídico de que as obrigações são em regras fracionárias. Mantém-se essa diretriz de norma fundamental que é consagrada lá no nosso artigo 265 do Código Civil, e segundo a qual determina que a solidariedade ela não se presume. Solidariedade não se presume. E uma importante norma
de controle do sistema, que também é estabelecido no artigo 1320, ao dispor que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada uma pelas essas partes dessa divisão. Vejamos o artigo. O artigo 1320, que eu deixo aí para vocês, e deixo também os parágrafos, parágrafo 1º, 2º e 3º, que também trazem regras supletivas a respeito disso. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas desta divisão. E trago também, como ponto interessante e relevante, tratando desta coisa indivisível nesse ponto, no artigo 1322. Quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la, a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se na venda em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho. E entre os condôminos, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas e não as havendo as de quinhão maior. Cabe aqui uma observação a respeito desse dispositivo, que está intimamente ligado, anotem aí, ao artigo 504 do Código Civil, que merece essa leitura paralela. Por definição, o condomínio traduz a coexistência de vários proprietários, certo? A gente já vem falando isso desde o início da aula, que eles detêm esse direito real sobre essa mesma coisa, havendo entre si uma divisão ideal segundo as respectivas frações, cotas ideais. Beleza? Note-se que esse direito de preferência, que tem uma eficácia real, ele deverá ser exercido pelo condômino interessado em pé de igualdade com os terceiros que pretendam adquirir essa referida cota. Bom, a gente acabou de estudar uma forma de condomínio que resulta de ajuste de vontades, à luz dessa autonomia privada das próprias partes. Ocorre que também nós temos uma forma especial de copropriedade, que é decorrente da não manifestação das vontades das partes, mas de uma lei propriamente dita. Vamos ver o próximo tópico. E o próximo tópico que eu trago para vocês, depois de eu beber água, é o condomínio necessário. E o condomínio necessário, que é uma figura que também é estipulada pelo nosso Código Civil e tem os artigos 1327 a 1330. E o primeiro tópico de relevância que eu trago para vocês é o seguinte: trata-se de uma modalidade forçada ou compulsória de compartilhamento da propriedade, que tem por objeto a ameação de paredes, cercas, muros e valas. Como eu disse, ele advém, diferente do condomínio anterior que estávamos estudando, ele advém dessa força legislativa. Por isso que nós dizemos que trata-se de uma modalidade forçada. E é interessante, antes de entrar em Maria Helena Diniz, deixa eu voltar aqui. Bom, esse instituto, por força do artigo 1327, que vocês podem até observar no vademecum de vocês, que há uma remissão para outros artigos. E se não tiver, pode anotar ali embaixo esses dois artigos importantes, porque afinal se aplicam as normas dos artigos 1297 e 1298, que são normas disciplinadoras do limite entre prédios e do direito de tapagem. Vou repetir: 1297 e 1298.
E também a gente tem outros dois artigos que também devem estar na remissão desse artigo 1327 seu, que trata desse condomínio que nós estamos estudando nesse momento, e é o artigo 1304 e 1307, que são referentes ao direito de construir. E pode ser que quando a gente fale, não teremos que promover uma extremação, teremos que promover essa construção de cercas, de paredes, muros, valas, tapagem. Quem vai pagar por isso? E acerca dessas despesas, a gente tem um artigo 1328, o qual eu trago para vocês para a gente fazer uma análise conjunta. E nesse artigo 1328, a gente tem a seguinte redação: o proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com paredes, cercas, muros, valas ou valados, tê-lo-á igualmente a adquirir meação da parede, muro, valado ou cerca do vizinho, embolsando-lhe metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ele ocupado. Peço que vocês grifem a palavra metade, porque, afinal, quem tem esse direito de extremar um imóvel com paredes, cercas, muro, valas ou valados, e para isso nós devemos nos socorrer do artigo 1297, que disciplina que o proprietário tem o direito de cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo seu prédio, seja ele urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com essa demarcação entre os dois prédios. Para evitar qualquer briga ou até mesmo litígio, o legislador ele estipulou que, não convindo os dois no preço dessa obra, será arbitrado por peritos. Pois é, peritos terceiros vão entrar e vão estipular qual foi esse valor, qual é essa despesa correta que deve ser aplicada. A gente tem inclusive um dispositivo, que é o dispositivo 1329. Deixa eu ver. Não coloquei aqui, mas eu peço que vocês verifiquem. No artigo 1329, a gente vê pela redação que deve ser levado a um perito esse cálculo. E muita gente discute a respeito desse dispositivo, porque até mesmo eu quero deixar claro desde já o que, ao contrário de muitos comentários, não há uma violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, vez que não é obrigatória essa solução pelo perito, mas é apenas recomendado. Não é uma via exclusiva de solução desse litígio e conflito. O que, na verdade, o legislador estipulou foi uma sugestão. E sobre esse último dispositivo que eu trago para vocês, que é o 1330, ele versa sobre o não pagamento e qual é essa consequência desse não pagamento. E para isso eu trago uma importante doutrina para a gente, que tem a seguinte redação. Maria Helena Diniz diz que, com base nos artigos 1307 e 1314, tem-se entendido que o condômino de muro divisório pode alteá-lo como quiser, sem anuência do outro consorte, ou até contra a vontade deste, mesmo se for necessário reconstruí-lo para suportar o alheamento, arcando com todas as despesas, inclusive a de conservação, e arcará com metade das despesas se o vizinho vier a adquirir a meação também na parte aumentada. Bom, por fim, cabe trazer uma situação especial de condomínio necessário, que é verificado no caso de herança, uma vez que os herdeiros são considerados, por força de lei, titulares de uma fração ideal dessa mote-mor. E para isso eu trago também uma jurisprudência, dessa vez uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que trata exatamente dessa situação de condomínio necessário ante sucessão. E eu destaco para vocês esse tópico 1, que eu fiz inclusive já o grifo, que é um recurso especial que discute exatamente essa questão de herança. E nesse tópico primeiro tem a seguinte inteligência. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido. Então, o que a gente pode verificar, o que a gente pode depreender desse importante julgado do STJ é que a abertura da sucessão ela vai promover essa constituição do condomínio necessário. Mas esse condomínio necessário, ele tem, assim como a gente já verificou, um tempo de início, que é com a abertura da sucessão, mas ele também tem a data de sua morte, ele também tem a data da sua extinção desse condomínio necessário, que é quando for dissolvida a partilha. E agora eu trago para vocês o nosso terceiro tópico, que é o tópico do condomínio edilício. Isso mesmo, a gente vai tratar agora de condomínio edilício. Condomínio este que tem se proliferado de forma múltipla, até mesmo advindo desse processo de urbanização e substituição dessas antigas moradias. As moradias que antes a gente tinha casas que eram exclusivas de uma única família, agora nesse terreno está sendo edificado prédios, grandes prédios, muitas vezes com numerosos núcleos familiares dentro desses prédios. E vamos verificar um pouco alguns pontos interessantes a respeito do condomínio edilício. E é o condomínio que a gente tem, na verdade, ele é mais palpável por ser bem mais direto, que a gente consiga verificar com maior propriedade. E eu trago para vocês logo de cara uma doutrina que trata do conceito e também diferencia do condomínio comum. Vamos lá. Eu trago para vocês Camilo Colani, que diz o seguinte: é comum serem confundidos os institutos do condomínio geral e do condomínio edilício. Pode-se dizer de uma maneira simples que o condomínio edilício é espécie do geral. Condomínio geral se caracteriza pelo fato de existirem simultaneamente dois ou mais direitos de propriedade incidindo sobre um mesmo bem, móvel ou imóvel. Condomínio não é sociedade e condôminos não são sócios. O condomínio edilício, por sua vez, refere-se exclusivamente aos imóveis onde coexistem partes comuns e partes exclusivas. Por exemplo, em um edifício residencial, o apartamento é propriedade exclusiva e partes têm elevadores, piscinas, portarias, são áreas comuns, sendo que cada condômino é dono do apartamento mais uma fração ideal dessas partes comuns. Bem elucidativo, né, Camilo? E ele trata de forma bem clara, e eu trago para vocês, até mesmo aproveitando esse embalo, um importante caput do artigo 1331, que diz: pode haver em edificações partes que são exclusivas e partes que são propriedades comuns dos condôminos, que é exatamente o que a gente verificou no conceito passado. Quando o Camilo ele falou que o apartamento, propriamente dito, ele é parte exclusiva desse condômino, foi traçando dessa propriedade exclusiva. Já quando ele fala que há propriedades comuns dos condôminos, é quando ele diz ali do hall, dos elevadores, de piscina, do play, de salão de jogos, quadra, enfim, tudo aquilo que é de livre circulação
entre todos os condôminos. Então todos devem zelar, porque todos têm ali uma porção, uma fração ideal daquela parte. Bom, e agora eu trago uma perguntinha para vocês, eu acho que é a primeira que eu trago para vocês, que é como se dá este condomínio edilício. Importante deixar claro que tem um ramo da advocacia que trabalha estritamente com isso, que faz essa criação de condomínios edilícios. E para haver esta criação, eu me socorro a um dispositivo legal, que é o artigo 1332, que diz que é instituído o condomínio edilício através de um registro no cartório de registro de imóveis. Então, para a gente verificar uma sistemática, muitos cartórios eles têm até mesmo um próprio documento já para essa constituição, para essa instituição desse condomínio edilício. Então é algo bem simples de se fazer. E o que deve conter neste ponto? E para isso eu recorro aos incisos desse citado artigo, que é o artigo 1332. No inciso 1 diz que deve conter a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns. Ou seja, vai ter que ser citado o que é de propriedade de cada condomínio de forma exclusiva e também de forma das formas de partes comuns. Vai ser necessário você fazer uma delimitação, você trazer um mapa, inclusive, dessa discriminação e individualização de cada unidade da parte comum. Inciso 2. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e às partes comuns. Ou seja, tudo que a gente tem ali de parte comum vai ter que ser delimitado, vai ter que ser dito qual é o percentual, quanto que é a quantidade de cada um, qual é essa fração ideal, qual é essa cota ideal de cada um. E por fim, a gente tem o inciso 3º, que diz que o fim a que as unidades se destinam. É interessante, você deve falar, evidentemente, se ele tem fins comerciais, se ele tem fim residencial, se ele é residencial comercial, enfim, também deve ser promovido nesta instituição. E até mesmo quando a gente começa a falar desses incisos, pode ser que venha à sua cabeça a figura da convenção do condomínio. E você está certo. A gente verifica isso através da convenção do condomínio. E eu trago para vocês Flávio Tartucci, que diz exatamente essa questão de convenção de condomínio. No que se concerne à convenção de condomínio, essa institui o estatuto coletivo que regula o interesse das partes, havendo um típico negócio jurídico decorrente do exercício da autonomia privada. E nesse momento faz jus da gente apresentar dois dispositivos bem interessantes do Código Civil que trata sobre essa questão de convenção. O primeiro deles é o artigo 1333, que diz: a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 da fração ideal e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. E no parágrafo único, trata a respeito desta questão de publicidade. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada. E eu gostaria de fazer nesse momento uma ressalva quanto a essa questão de oponibilidade contra terceiro e necessidade de registro em cartório de imóveis. Há um entendimento que ele é sumulado no STJ e tem a súmula de número 260. E nessa súmula estipula que a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro no cartório de registro de imóveis, ela é eficaz
para regular as relações entre os condôminos. Ou seja, porque veja só, se você, faz total sentido esse entendimento e essa súmula do STJ. Porque como a convenção ela é um negócio jurídico plurilateral decorrente dessa manifestação de vontade dos próprios condôminos, ela produz efeitos automaticamente interpartes, sendo o registro uma formalidade necessária para essa produção para a sociedade, para terceiros. E tudo certo? Deu para compreender isso? Fez sentido para você também? Se não fez, eu torno a dizer, por favor, me mande essa dúvida, seja aqui no YouTube, vocês podem me acionar também no WhatsApp, ou até mesmo pelo e-mail, ou no Moodle, certo? E o outro artigo importante que eu trago para vocês é o 1334, que diz: além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os tiverem por bem estabelecer, a convenção determinará a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Inciso 2. A sua forma de administração. 3. A competência das assembleias, forma de sua convocação ou quórum exigido para as deliberações. 4. As sanções a que estão sujeitas os condôminos ou possuidores. E 5º, o regimento interno. Bom, até a respeito disso, é interessante a gente citar algum ponto que pode ser que surja diante da leitura do artigo anterior. E a questão é, existe diferença entre a convenção e o regimento interno do condomínio? E essa pergunta trata-se de uma dúvida que é bem comum, tá? E para responder ela, eu trago para vocês Silvio Venosa. E Silvio Venosa diz o seguinte: a convenção do condomínio funciona como regra fundamental da vida condominial. Um dos problemas que mais afetam a vida em comunhão é o comportamento anormal ou inconveniente do condômino ou possuidor da unidade autônoma. Tudo que não é essencial à constituição e funcionamento do condomínio, mas de cunho circunstancial e mutável, deve ser relegado para o regimento interno. Por isso, é conveniente que esse regimento seja estabelecido à parte e não conjuntamente com a convenção. O regimento deve completar a convenção, regulamentá-la sem com ela conflitá-la. Ocorrendo conflito, vai prevalecer a convenção. O que a gente tem várias alterações é no regimento. A gente não altera muitas convenções, até mesmo pela natureza do regimento e a natureza da convenção. E diante desse apontamento de Silvio Venosa, a gente pode adentrar na seara dos direitos e deveres do condomínio edilício, que deverão ser devidamente observados para que haja essa boa e até mesmo harmônica convivência social. Conviver em sociedade não é nem um pouco fácil. Eu acredito que todos aqui já devem ter tido algum aborrecimento por conta de convívio social. Mas é inevitável. Somos muitos e muito completamente diferentes uns dos outros. E todos queremos ser livres. E para ter liberdade, pressupõe naturalmente limites. E por isso é de grande importância a gente compreender os direitos e deveres conferidos por lei para cada um dos condôminos. Então, nessa linha, eu peço que vocês se atentem ao artigo 1335 do nosso Código Civil, que diz o seguinte: são direitos do condômino. Por favor, grifem a palavra direitos. Inciso 1º,
usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Usar das partes comuns conforme a sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. E terceiro, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, desde que esteja quite, evidentemente. E a gente viu os direitos, agora vamos dar uma olhada nos deveres, que está no artigo 1336, que diz o seguinte: contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo distinção encontrada em convenção. 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. 3. Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e das esquadrilhas externas. E isso dá muito conflito, muito problema. As pessoas às vezes querem fazer uma alteração da fachada, mas não pode alterar a forma e a cor que já é desse edifício propriamente dito. E o quarto, dar à sua parte a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou dos bons costumes. Bom, pessoal, esses foram os deveres. Eu espero que vocês tenham grifado a palavra deveres também. E vamos seguir. Eu tenho agora para vocês mais duas perguntinhas. A primeira delas é a seguinte: condômino com comportamento antissocial, ele pode ser punido? Ele não só pode, pessoal, como ele deve ser punido. O Código Civil ele prevê no artigo 1337 uma imposição de multa. Inclusive, essa multa ela pode ser gradual, conforme vai ocorrendo reincidências, essa multa pode ir aumentando. E é claro que também é interessante ter uma convenção que também coadune com esse pensamento. E o segundo pergunta que eu tenho é o seguinte: o condômino transgressor reincidente, ou seja, aquele condômino que tem esse comportamento indevido, inadequado, que não obedece os direitos e deveres que ele deve ter, ele pode ser expulso do condomínio? E a resposta é: com efeito, em situações graves e excepcionais justificadas, há respeitável posicionamento doutrinário que sustenta sobre a possibilidade de exclusão do condômino antissocial, à luz de três importantes princípios: da socialidade, da função social e do abuso de direito. E o que se busca é uma ordem judicial condenatória e positiva para esse transgressor, para esse condômino transgressor reincidente. O que se almeja é uma obrigação negativa, uma obrigação de não fazer, que é o quê? Não morar naquele ambiente condominial. Poderá, assim, esse condômino ser expulso. E aqui é interessante a gente deixar claro, ele é expulso, mas ele pode alugar, emprestar, enfim, ceder esse apartamento. O que ele não pode fazer é residir neste apartamento, nesta propriedade exclusiva dele. E é de suma importância a gente conversar sobre a obrigação econômica de cada condômino em face desse condomínio. O pagamento da taxa condominial, que tem natureza jurídica de obrigação próprio terreno, ou seja, própria da coisa, é de grande relevância, pois visa garantir a continuidade da própria relação condominial. E um ponto que é interessante também a gente falar a respeito de taxa condominial é a respeito do prazo para o seu pleito judicial. Ou seja,
sobre o prazo para que se promova essa cobrança dessa taxa de condomínio que esteja em atraso. E isso tem sido matéria de muita discussão nessas instâncias superiores que nós temos. Mas eu queria trazer para vocês um posicionamento majoritário, um posicionamento que ele é bem utilizado e até mesmo eu acho que vai ser algo pacífico em pouco tempo, que é até mesmo diante de várias decisões tomadas pelo nosso STJ, que determina que o prazo para que você pleiteie judicialmente essa cobrança de taxa de condomínio é de 5 anos. 5 anos, portanto, é o prazo que o advogado vai ter para que ele promova esse pleito judicial e compulse esse condômino devedor a realizar os pagamentos advidos. E também tem um outro ponto que é interessante que eu gostaria de ressaltar para vocês, é algo também um tanto quanto novo e é legal a gente comentar sempre sobre isso, que é a respeito de estipulação de em caso de inadimplemento em que pode resultar uma penhora de um imóvel residencial, não se afigurando possível a parte invocar essa proteção que tem o bem de família, o bem de proteção mesmo ao bem de família. Isso já é uma matéria que foi muito polêmico, houve muita discussão, mas essa discussão já foi superada. Ou seja, eu vou repetir, o bem residencial da família ele é penhorável para atender essas despesas comuns do condômino que esteja inadimplente, que gozam, na verdade, há uma grande discussão a respeito dessa prevalência do interesse individual sobre o condomínio. E o que as nossas instâncias superiores adotam é que deve prevalecer o interesse da sociedade, ou seja, mais um reflexo, mais uma ocorrência da prevalência do interesse coletivo em decorrência do interesse privado. E o próximo tópico que eu trago para vocês é a respeito da administração do condomínio, ficará a cargo de síndico, que poderá não ser condômino, que seja escolhido por uma assembleia, que é a instância máxima desse condomínio. Então, é sempre interessante e a cada vez mais a gente vê essa figura do síndico ser um terceiro. A gente já tem várias empresas que trabalham apenas com essa questão de administração de condomínios. E antigamente não se tinha muito isso. Antigamente era o próprio síndico, o próprio condômino que eram escolhidos para ser o síndico. Alguns condomínios, inclusive, faziam uma espécie de revezamento e outros já davam alguns benefícios para esse condômino que se propunha a ser um síndico. Ele recebia até mesmo uma isenção dessa taxa condominial. Tem alguns condomínios que inclusive fixam salário para esse síndico, para essa atribuição que ele está desempenhando perante essa coletividade. E esse mandato de síndico, é legal a gente deixar claro, ele não pode ultrapassar 2 anos. E é evidente que não há nenhum prejuízo, nenhuma estipulação contrária às sucessivas reeleições. E já acerca de um outro ponto relevante que é interessante a gente falar de síndico, são as atribuições básicas desse síndico, que são muitas, diga-se de passagem. Por isso que até pouquíssima gente se propõe a ser síndico, pouquíssimos condôminos se propõem a ser síndicos. E muitas dessas atribuições, elas estão descritas no artigo 1348. Agora eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da Assembleia. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo dos condomínios, o que pode ocorrer de forma ordinária ou extraordinária. As suas deliberações têm força obrigatória para os condôminos, até a sua anulação judicial ou por deliberação tomada em uma posterior assembleia.
e alguns pontos delicados que dizem a respeito de assembleia. E a gente tem também alguns dispositivos legais que tem o artigo 1349 a 1356, que trata sobre questão de previsão de quórum, critérios de convocação, tem dispositivos, por exemplo, de estipulação de quórum de 2/3 para aprovação de votos dos condôminos para promover alteração de convenção. Um outro ponto delicado que também é a questão de obras, que é interessante a gente fazer uma ressalva, porque conforme o artigo 1341, elas podem ser aprovadas se for benfeitorias voluptuárias ou até mesmo se for benfeitorias úteis. Se for benfeitorias voluptuárias, tem que ter um voto de 2/3 dos condôminos. Já se for a útil, tem que ser a maioria, porque a gente parte que é mais fácil você ter uma maioria do que você ter 2/3 do condômino. Então, se uma benfeitoria ela é útil, você tem que realizar aquela benfeitoria, você tem que ter uma certa celeridade nessa aprovação, tá bom? E para esgotar essa questão de condomínio edilício, vamos falar agora sobre um pouco de extinção. A extinção ela é tratada nos artigos 1357 a 1358. E, para tanto, eu trago mais uma vez a doutrina, mais uma vez eu trago Silvio Venosa, que é um excelente civilista, e ele diz o seguinte: assim como em toda realidade fática, o condomínio horizontal pode extinguir-se, embora seja criado sem prazo determinado. Segundo a lei condominial anterior, apontam-se como causas principais de extinção a desapropriação do edifício, o perecimento do objeto e a alienação de todas as unidades a um só titular. Bom, esgotamos então essa modalidade de condomínios previstas inicialmente no Código Civil, como a gente havia combinado no início da aula, mas eu quero trazer para vocês duas novas disciplinas, dois pontos interessantes, que é bom a gente conversar um pouco e a gente analisar algumas especificidades. E eu vou dar uma pincelada, porque, como eu disse, são matérias novas, a gente não tem muito material a respeito disso, mas eu estou inteiramente à disposição para a gente conversar sobre. E o primeiro deles é o condomínio de lotes. Nós temos uma lei, que é a Lei 13.467, que ela acrescentou ao Código Civil o artigo 1358-A, que passou a disciplinar o denominado condomínio de lotes, ou boa parte da doutrina também chama de condomínio deitado, o qual tem por objeto lotes ou terrenos aptos à edificação, em casos de casas ou apartamentos. Ou seja, pode haver em terreno partes designadas de lote que sejam propriedades exclusivas, e também existem algumas outras propriedades dentro desse mesmo terreno que são propriedades comuns dos condôminos. É comum isso, né? Já está visualizando algum condomínio que é assim? Aqui na nossa cidade mesmo a gente tem bastante grandes terrenos que são subdivididos, e esses subdivididos a gente tem propriedades exclusivas e temos alguns lotes que são propriedades comuns dos condôminos. E esse novo regramento ele é visto de forma positiva por boa parte da doutrina, visto que projeta as regras atinentes ao condomínio edilício acrescidos de uma legislação urbana. Então tem que ser também analisado a questão da legislação urbana, ser analisado o plano diretor, tem uma série de outras implicações legais que devem ser feitas. Bom, e o outro que eu trago para vocês, a outra discussão interessante que eu trago para vocês, é a respeito da multipropriedade. E a multipropriedade, que também tem uma outra denominação, que é chamada também de time sharing. Isso, time sharing, que trata-se de novo instituto jurídico, e para isso eu trago um grande civilista que eu gosto muito, que é Gustavo Tepedino. E Gustavo Tepedino diz o seguinte: o sistema time sharing, ou multipropriedade imobiliária, é uma espécie condominial relativa aos locais de lazer,
pela qual um aproveitamento econômico de bem imóvel, casa, chalé ou apartamento, repartido em unidades fixas de tempo, assegurando a cada cotitular o seu uso exclusivo e perpétuo durante certo período anual, mensal, quinzenal ou até mesmo semanal. Possibilita o uso de imóvel, casa, apartamento, flat ou chalé em certos períodos ou temporada, variando o preço conforme o tempo de utilização e temporada, se for baixa, média ou alta temporada. Trata-se de uma múltipla propriedade periódica, muito útil para desenvolvimento de turismo em hotéis, clubes e navios. Portanto, nós temos que o exercício temporal fracionado, posto exclusivo desse direito de propriedade sobre o bem, ele incentiva a economia, pois ele permite que algumas pessoas que são menos abastadas, eles consigam realizar um investimento de menor custo. Isso também incentiva o turismo. É interessante, porque às vezes a pessoa não tem um aporte financeiro para manter uma casa de campo, por exemplo, uma casa na praia, mas ela consegue fazer através desse sistema de multipropriedade que ela tenha pelo menos uma unidade que nem seja de uso exclusivo e durante uma temporada. Bom, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Esses dois apontamentos finais, tanto essa questão do condomínio de lotes, quanto essa questão de multipropriedade, são dois pontos que estão ainda sendo explorados por nossa doutrina. Aí eu deixo aqui até a título de sugestão para quem gosta de direitos reais, para quem gosta dessa questão também imobiliária, que você possa escrever algum artigo, ou até mesmo que você, para quem está à procura de um tema para TCC, fica aqui a minha sugestão, a minha recomendação. Bom, e para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta, mas antes disso, eu quero te contar uma história. Na verdade, um velho ditado de índios cherokees que é conhecido como os dois lobos. Pode ser que alguém já tenha ouvido falar disso, mas segura então para me responder no final. Reza a história que havia um velho índio cherokee que ele estava conversando com seu neto numa noite e ele disse o seguinte: está a acontecer uma luta dentro de mim. É uma luta terrível entre dois lobos, um lobo mau e um lobo bom. O lobo mau é aquele que é a raiva, a inveja, o arrependimento, a arrogância, o ressentimento, a inferioridade, a superioridade e o ego. E eu tenho também o lobo bom. Ele é a alegria, a paz, o amor, a esperança, serenidade, humildade, gentileza, benevolência, empatia, generosidade, verdade, compaixão e até mesmo a fé. Aí essa luta está sendo travada dentro de mim. Aí diante disso, o neto ele reflete um pouco sobre o que o seu avô lhe disse e alguns instantes depois ele pergunta: e qual dos lobos é que vence essa guerra dentro de você? E o avô responde: aquele que alimentar mais. Então, é essa pergunta que eu tenho para vocês nesse período de pandemia. Qual lobo que vocês estão alimentando? Bom, alimente o lobo bom, tá bom? Tchau, pessoal. Estou à disposição. Até a próxima. Vamos em frente.